consegues enxergar. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Se é tão impossível, parece que não dá. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Gabriela Rocha, a passarela é toda sua. Se sentindo sozinho, coração cansado de clamar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Teu choro não é em vão, seu Deus contigo está. E espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. faz um milagre. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que minha esperança está em ti.
Vamos mais uma noite adorar o nosso Deus. Vamos mais uma noite estar na presença dEle, como nós dizemos o tempo todo. Nós não entramos e nem saímos, nós estamos na presença do nosso Deus. O nosso Pai querido, amado, insondável, que sonda o nosso coração, olha para dentro de nós e vê cada uma das nossas ansiedades. E nessa noite não é diferente. Ele está atento às nossas dificuldades, Ele está atento. E Ele sabe que pensamentos Ele tem a respeito de nós. Pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Eu quero nesse momento te convidar a orar. Se você puder se levantar aonde você está e se concentrar. Se concentrar, e é importante que você creia que o Senhor está te ouvindo. É importante que você creia, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você está agora diante dessa live, se você está agora diante desta oração que nós vamos fazer, é porque você crê. Ainda que a sua fé seja do tamaninho da semente da mostarda, ela é capaz de mover montanhas, creia. A sua fé só tem que estar dirigida para a pessoa certa, que é no Senhor Jesus. A sua fé só tem que estar no ponto certo, que é no Senhor Jesus. E sim, a sua fé moverá montanhas, montanhas emocionais, montanhas espirituais, montanhas físicas. Existem coisas, amado, que só você vai saber a grandiosidade do que Deus fez dentro de você. Existem coisas que ninguém vai conseguir dizer o tamanho, a amplitude, a profundidade do que Deus fez na sua vida. Só você vai saber. Só você vai poder se regozijar. Vai ser uma marca sua, que Deus colocará em você, que Deus vai fazer na sua vida, que Deus vai levantar. Há enlutados agora, há pessoas enlutadas nesse momento, que dizem, mas tudo acabou. Aonde estava Deus? Deus, Ele nunca perdeu o controle. Ele nunca perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. Ele continua com você e vai te levantar. Há pessoas enfermas agora dizendo, por que, Senhor? Ele está no controle. Sabe, ao invés de você perguntar por que dessa prova, por que dessa luta, pergunte para quê? Em que o Senhor está trabalhando em sua vida para te fortalecer para o amanhã. Sabe, amado, às vezes a gente é tão egoísta, a gente só pensa em nós mesmos. A gente não vê que tudo que o Senhor faz em nós é para que a gente possa compartilhar. Quantas coisas boas que o Senhor de repente fez em sua vida e você não compartilhou. Sabe, chegou a hora de você dizer, Senhor, eu vou ser uma oferta viva. Eu vou testemunhar o que o Senhor faz. Quando você se levantar, você vai testemunhar a grandeza do Senhor na sua vida. E creia, você já está de pé. Creia que tudo é um tempo de Deus. Tudo é um momento certo para se estabelecer, para acontecer. O Senhor é contigo. Creia, creia. Ó Senhor, em nome de Jesus nós oramos, ó Pai. Nós ajoelhamos, se não pudermos com os nossos joelhos, ajoelhamos com o nosso coração, com a nossa vida, crendo que nós podemos sim sermos submissos ao Senhor e à
autoridade. Nós cremos no Teu senhorio sobre nós, ó Deus. Nós cremos no Teu poder que rege todas as coisas. Nós cremos, Senhor. Ó Senhor, nessa noite, toca-me. Diga ao Senhor, toca-me. Toca no meu coração. Toca na minha mente, na minha alma. Eu preciso de Ti, Senhor. Senhor, toca na minha vida. Toca no meu caminho. Toca, Senhor, e cura-me. Cura-me, Senhor, cura-me. Cura minha carne, cura as minhas emoções nessa noite. E eu o louvarei, Senhor, eu o glorificarei por tudo que Tu és, ó Deus, por tudo que Tu és. Se derrama, amado, diante do Senhor. Coloca diante dEle a sua causa. Coloca diante dEle a sua preocupação essa noite. Coloca diante dEle aquilo que você está esperando que aconteça na sua vida, aquilo que você precisa que aconteça. Escute bem, não é do seu jeito, é do jeito do Senhor. O jeito que Ele faz é perfeito. Então não se preocupe com o jeito que Deus vai agir na sua vida. Não se preocupe com o que Ele está fazendo. Apenas creia e confia. Descansa nele. Descansa. Aquilo que a tua mão não alcança, a mão do Senhor alcançará por você. É necessário que você creia. Espírito Santo, nós oramos a Ti. Venha nos encher da fé que agrada o Senhor. Venha nos encher de força, de fortaleza, de alegria do Teu Espírito. Venha nos encher de convicção. Venha nos dar a direção para que fiquemos firmes na presença do Senhor, inabaláveis. Venha nessa noite nos levantar no nosso espírito, de maneira que nós venhamos a sentir a firmeza novamente no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. Senhor, coloca uma convicção no nosso coração. Coloca a Tua vontade, o Teu pensamento no nosso pensamento. Senhor, toca-nos essa noite, toca-nos. Toca-nos. Oh, porque Tua é a glória e Teu é o poder. Aleluia. Porque Tu és para sempre Rei, Senhor. Aleluia. Louve conosco essa noite. Tua é a glória e o poder. Tu és para sempre Rei. Honra e
te exaltar. Exalte-o. Oh, ainda que estiver doendo, é só um momento, amado. Exalte-o, exalte-o, e Ele vai mudar a tua sorte. Eu posso te garantir que Ele muda a vida daquele que não se deixa levar pela circunstância. Muitos de nós que temos louvado e temos adorado e temos confiado no Senhor, somos prova disso. Oh, quantas vezes caímos e o Senhor nos levantou. Quantas vezes choramos e o Senhor nos consolou. Creia nisso, amado. Creia. Somente creia. Creia e adore. Parece loucura. A vida do cristão, ela vai na contramão do mundo. O Senhor, Ele não tem a paz que o mundo dá. A paz que Ele nos dá está muito além. É dentro de você que nasce essa paz. A paz que vem da certeza de estar sendo cuidado, de estar sendo guardado. Que você receba esta paz. O Senhor Jesus disse: eu vos dou a minha paz eu vos dou. Então receba a paz do Senhor. Receba a paz do Senhor Jesus dentro de você. E adore. Adore. Louvarei o teu nome, louvarei. Glória e majestade estão diante de ti, Supremo Rei, soberano é tua lei, e os anjos te adoram sem cessar, pois tu és santo, santo. Junto com os anjos te adoramos, pois tu és santo, santo. Sei que estás ouvindo anjos te adorando diante do teu trono. Louvarei o teu nome, louvarei. Glória e majestade estão diante de ti, Supremo Rei, soberano é tua lei, e os anjos te adoram sem cessar, pois tu és santo, santo. Sei que estás ouvindo anjos te adorando, pois tu és santo, santo. Sei que estás ouvindo anjos te adorando diante do teu trono. Oh, creia que a sua voz se mistura à voz dos anjos nessa noite, se mistura junto com o louvor celestial para adorar o nosso Deus. Creia, entre nessa atmosfera de fé, de cura, nessa atmosfera de amor, de devoção, que se entrega, se entrega. Oh, pois tu és santo, santo.
louvamos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela palavra do Senhor na nossa vida. Nós glorificamos ao teu nome, Senhor, pela tua grandeza. Nós te louvamos, nós te bendizemos. Tu és tremendo, Senhor. Tu és digno. Tu és santo, santo, santo. Aleluia. Te louvamos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz a todos. Boa noite. É uma alegria. A gente não cansa de dizer que é um privilégio estarmos aqui na presença gloriosa do nosso Deus. É tão bom quando nós, no ambiente de glória, nós podemos levantar as nossas mãos e adorar, e dizer que Ele é santo, e dizer que Ele é tudo aquilo que nós precisamos. O Senhor, Ele é suficiente para nós em todas as áreas da nossa vida. É Ele quem tem resposta para todas as indagações do nosso coração. Ele é o remédio para a nossa alma. Ele é a paz que excede todo entendimento. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é o amor, Ele é a bondade, Ele é a misericórdia. Então Ele é completo, Ele é a plenitude de todas as coisas, Ele é Senhor, Ele é Deus. Por isso que Ele deve ser exaltado, Ele deve ser adorado, Ele deve ser engrandecido, porque Ele é o Deus das nossas vidas. Ele é aquele que um dia sonhou comigo e com você. Ele um dia desejou que nós estivéssemos aqui. E nós estamos aqui nesta noite para cumprir o desejo e a vontade dEle. Porque as nossas vidas foram compradas por um alto preço que foi vertido na cruz do Calvário. Então nós somos propriedade exclusiva dEle. Somos sacerdócio santo, real. Somos povo de propriedade exclusiva dEle. Sim, então vamos nos entregar completamente a Ele nesta noite. Porque eu tenho certeza que da mesma forma como Ele está nos envolvendo por esta adoração, Ele está nos envolvendo por esta graça, Ele está nos envolvendo por esta presença, porque Ele quer nos possuir. Então Ele nos envolve porque Ele quer que nós estejamos totalmente encharcados da presença dEle, totalmente envolvidos com a glória dEle, totalmente tocado pelo poder dEle, totalmente sendo agora um receptor da glória dEle. Seja você nesta noite um recipiente que deseja ser cheio pela presença dEle, ser cheio da glória dEle, cheio de tudo aquilo que Ele é, da natureza dEle. Há um rio cujas águas, elas saem do trono de Deus, e essas águas elas querem te tocar nessa noite. Essas águas elas querem invadir a tua vida. Essas águas elas querem te curar. Essas águas elas querem transformar a sua vida. Então deixe o rio fluir, deixe as águas tocar, deixe elas fazer aquilo que é necessário nesta noite. Nós não somos aqueles que entramos num ambiente e saímos da mesma maneira. Nós somos daquele que entramos e somos tocados pela água, somos submersos por esta água, somos cheios desta água, somos levados por esta água, porque esta água, ela faz parte do rio de Deus. É isso que nós desejamos nesta noite, Senhor. Nos leva para onde nós possamos ouvir a Tua voz.
Sim, nos leva à essência da adoração. Nos leva a este ambiente de glória, a este ambiente onde somente o Senhor importa, somente o Senhor está, somente o Senhor é quem pode todas as coisas, no lugar onde o Senhor reina, no lugar onde o Senhor governa. Sim, Deus, é este lugar, é neste lugar que nós queremos estar nesta noite. Num lugar onde as coisas externas, elas não têm interferência naquilo que o Senhor está falando, aonde essas coisas, elas não podem ser ruídos dentro de nós, porque nós estamos dentro das águas que saem do trono de Deus. Sim, oh Santo Espírito, nos dê asas nesta noite para voar. Nós não queremos viver e estar no natural, queremos entrar neste lugar, no sobrenatural do Senhor, e queremos voar, queremos voar, queremos voar sobre as tuas asas. Sim, seja tocado nesta noite pela glória de Deus, seja tocado por esta chama que queima, que arde, que está nesta noite movendo as nossas estruturas, tocando todas as coisas dentro de nós, que não fique nenhuma parte das nossas vidas nesta noite sem ser tocados pela tua glória e o teu poder. Sim, Deus, desde a planta dos pés até a cabeça, totalmente submersos, totalmente envolvidos, totalmente tomados pela tua glória e pelo teu poder. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Sim, ser tocado, ser envolvido, ser levado, deixar a glória de Deus nos levar para onde o Senhor quer. Sim, longe das nossas carências, longe das nossas deficiências, longe dos medos, longe de tudo aquilo que nos apavora, longe de tudo aquilo que tenta nos controlar, num lugar totalmente seu, totalmente seu, no lugar da essência, no lugar da origem, no lugar aonde nós fomos resgatados para estar. Sim, no teu jardim, Senhor, no teu jardim regado, secreto, no jardim da adoração. Sim, Deus, no jardim onde as nossas vidas, elas se transformam numa terra fértil diante do Senhor. Queremos estar no seu jardim, porque nós sabemos que o Senhor quer plantar algo poderoso dentro de nós nesta noite. Então nós nos deitamos, nós nos fazemos terra. Sim, porque nós somos terra, nós somos barro. Então nesta noite nós queremos voltar à origem de todas as coisas, para que nós possamos deitar e ali o Senhor cultivar a nossa vida diante do teu altar, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Obrigado, Deus. Não tem a ver com uma pregação, não tem a ver com uma palavra, mas tem a ver com um estilo de vida. Não tem a ver com um momento onde a gente pega o microfone e sai falando alguma coisa. Tem a ver com uma vida de devocional, uma vida de adoração. Não fomos chamados para o exibicionismo. Queremos o secreto do Senhor, queremos o lugar onde nós podemos ser nós mesmos, nos atirar na tua presença, nos derramar na tua glória, deixar a glória do Senhor tocar todas as nossas áreas, tocar as nossas entranhas. Sim, Deus, tocar tudo aquilo que nós somos. Não queremos mais ser os mesmos, não queremos mais viver debaixo desse sistema. Queremos ser livres, livres, livres para te adorar, livres para mergulhar, livres para voar, livres para fazer aquilo que o Senhor deseja.
Queremos ser livres dos homens. Queremos ser livres das críticas, queremos ser livres dos elogios, queremos ser livres de todas as coisas, porque o Senhor nos fez livre, e se o Senhor nos fez livre, é para que nós venhamos viver a liberdade do Senhor. Então nós queremos viver essa liberdade, livre de nós mesmos, livre das nossas autocríticas, livres para poder ser o original, aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor formou, que tudo aquilo, ó Deus, que foi defraudado, sim, tudo aquilo que foi defraudado, tudo aquilo que foi feito de maneira errada, tudo aquilo que não é mais original, tira de nós, Senhor, tudo aquilo que foi, ó Deus, artificialmente criado em nós, tira de nós, Senhor. Nós não queremos ser artista, nós não queremos ser artificial, nós não queremos ser legalistas, nós não queremos ser nada além daquilo que o Senhor deseja para nós, e que cumpra o seu propósito nas nossas vidas, a sua vontade, sim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh. Sim, Jesus. Que o Senhor tire de nós, Senhor, toda estrutura rígida. Tire de nós, Senhor, todo método. Tire de nós, Senhor, tudo aquilo que muitas vezes tem engessado o teu agir neste lugar, nas nossas vidas. Não queremos nada automatizado, nada robotizado. Não queremos, Senhor, não somos figuras, não somos personagens. Somos aquilo que o Senhor desejou que nós fôssemos. Somos falhos. Sim, somos pecadores, sim, pecamos, erramos, sim, temos as nossas limitações, mas tudo isso faz de nós humano, porque assim o Senhor desejou que nós fôssemos humanos, debilitados, aonde o Senhor é que se fortalece na nossa fraqueza, porque quando nós somos fracos, é que o Senhor é forte. Então, Senhor, que a minha fraqueza, ela venha cada dia mais trazer a fortaleza do Senhor em mim, e que a sua força seja totalmente, ó Deus Todo-Poderoso, envolvente na minha vida, que eu desapareça, não diminua. Eu não quero aparecer em nada, que eu desapareça e que o Senhor estabeleça. Esse é o nosso desejo e a nossa oração em nome de Jesus. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor, as Sagradas Escrituras, no primeiro livro, o princípio, Gênesis capítulo 38, Gênesis 38, louvado e adorado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Nós te amamos, nós te desejamos, nós precisamos de ti, Senhor. Precisamos de ti, Santo Espírito. Precisamos de ti, Jesus, dentro de nós. Precisamos dessa chama. Precisamos. Sim. Aleluia. Gênesis 38. Diz assim a palavra do Senhor. É a história de Judá e Tamar. Por essa época,
Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu, chamado Suá, e casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz um filho, ao qual ele deu o nome de Er. Tornou a engravidar, teve um filho, e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e chamou Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para Er, seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela, e dê uma descendência ao seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia, e por isso o matou também. Disse então Judá a sua nora Tamar: more como viúva na casa do seu pai, até que o meu filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer como os seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai. Tempos depois, morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Tina, com o seu amigo Ira, o adulamita. Quando foi dito a Tamar: seu sogro está a caminho de Tina para tosquear suas ovelhas, ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Tina. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era a sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: venha cá, quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou: o que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele: eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou: você me deixará alguma coisa como garantia até que o mande? Disse Judá: que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela: o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu. E Tamar tornou a vestir roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho por meio de seu amigo Dulamita, a fim de reaver da mulher a sua garantia. Mas ele não a encontrou e perguntou aos homens do lugar: onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? E eles responderam: aqui não há nenhuma prostituta cultual. Assim ele voltou, e Judá disse: não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultual. Disse Judá: fique com ela o que lhe dei. Não quero que nos tornemos objeto de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não a encontrou. Cerca de 3 meses mais tarde disseram a Judá: sua nora, Tamar, prostituiu-se, e na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá: tragam-na para fora e queimem-na viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida do homem que é dono destas coisas. E acrescentou: veja,
se o Senhor reconhece a quem pertence este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue ao meu filho Selá, e não voltou a ter relações com ela. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou o pulso do menino, dizendo: este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu, e ela disse: então você conseguiu uma brecha para sair. E deu-lhe o nome de Pérez. Aleluia. Te adoramos, Senhor, diante da tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que ela é a verdade. Que essa verdade venha gerar em nós tudo aquilo que o Senhor deseja nesta noite. Pai, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine, que o Senhor, através da tua palavra, transforme as nossas vidas conforme o teu querer. Santo Espírito, tens liberdade para falar conosco nesta noite. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, o título da mensagem dessa noite é: a precipitação pode nos tirar do propósito. É muito claro nesse texto que muitas coisas elas foram acontecendo e muitas situações foram precipitadas, foram forjadas para que as coisas acontecessem. Então nós estamos vendo aqui dois cenários. O primeiro cenário é algo que as Escrituras não registram, porém elas nos dão a interpretação, que diante de toda essa situação que nós acabamos de ler e ouvir, existia um propósito de Deus para a vida de Judá, para a vida de Tamar e para a sua família. Então nós vemos que existe um pano de fundo, uma mensagem que o Senhor estava construindo na vida deles, mas que, devido às suas escolhas erradas, Judá e Tamar acabaram tendo situações que levaram eles a viver coisas que não eram o propósito de Deus. Mas é muito importante nós entendermos algo: o propósito de Deus, por mais que seja por situações que no meio do caminho possa parecer que as coisas estão dando errado, devido às nossas decisões, devido às nossas precipitações, devido à maneira como nós estamos vivendo e não sabemos muitas vezes esperar. Nessa história nós vemos que eles começaram errado, mas no final as coisas acabaram dando certo, porque Deus, Ele via que mesmo diante de todos os erros que eles estavam vivendo, o objetivo, o desejo que eles tinham era de fazer aquilo que era certo, mas muitas vezes não sabiam nem como fazer aquilo que deveria ser feito. A gente vê um Judá, que ele já errou no momento em que ele decide sair da casa dele e ir morar com uma outra pessoa, estrangeiro, e dali, daquela situação, querer formar uma família. Ele sabia que diante dos preceitos, diante dos princípios, diante daquilo que havia sido ensinado, ele deveria buscar alguém que fosse da tribo, da região, da parentela dele, para que ele desse continuidade àquilo que estava sendo construído. Porque a história começou ali em Abraão, de Abraão foi para Isaac, de Isaac foi para Jacó, e de Jacó já estava na 4ª geração, que era Judá. E nós vemos que em Abraão, em Isaac, em Jacó, eles estavam vivendo aquela situação, mas ali Judá, ele decide então ir até uma região estrangeira, e ali querer morar, e ali também querer constituir família. Então, eu vejo que claramente a palavra do Senhor nos mostra, até pela descendência de Judá,
que Judá, ele fazia parte do propósito de Deus, através daquilo que já tinha sido construído em Abraão. Algo já tinha sido edificado em Abraão, as colunas já tinham sido estabelecidas em Abraão, e agora deveria ser edificado algo através daquilo que Deus já tinha estabelecido em Abraão. Então havia um propósito. Judá era participante desta aliança. Judá, ele sabia que havia o cumprimento da promessa de Abraão na vida dele, porque a própria Bíblia diz que o próprio Abraão falou que era para que essas coisas fossem ensinadas e levadas como herança, como legado de geração em geração. Então nós vemos um Judá que sabia que haveria o cumprimento da promessa, mas que não valorizou aquilo que Deus havia feito na família dele. E nós vemos isso provocando algo muito ruim. Por quê? Porque pelo fato do próprio pai, Judá, não ter valorizado, a gente percebe que os filhos também não dão a mesma valorização ou o mesmo valor para aquilo que deveria ser dado. Então ele provoca algo que ele sabia que ele precisava ter uma posteridade, ele precisava ter uma descendência, que havia sobre a vida dele uma bênção, e que através de tudo isso, resultaria em algo bom para toda a humanidade, porque o próprio Deus, ele prometeu, que haveria uma terra, haveria um povo, e que esse povo seria abençoado. Então estava prefigurando uma salvação que viria através de Jesus, tanto que na genealogia, na continuação da história, Jesus ele vem da linhagem de Judá. Então nós estamos vendo que Deus estava construindo algo, só que no meio do caminho as coisas foram ficando diferentes. Eu gostaria que você prestasse muito atenção nesta palavra, porque eu vou trazer um princípio antes, para que muitas vezes a gente valorize ainda mais o que o Senhor está falando conosco nesta noite. Nós precisamos entender que a igreja é o objetivo de Deus nesta era, a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus não tem a ver com uma estrutura, a igreja de Jesus não tem a ver com paredes, mas a igreja de Jesus somos eu e você. Nós juntos formamos a igreja de Cristo, e toda essa era da graça que nós estamos vivendo foi preparada para que a igreja de Cristo fosse aperfeiçoada. Então quando eu falo de igreja, eu não estou falando de estrutura, por mais que nós vamos ver que as estruturas elas tomaram o lugar da igreja. Em muitas situações a estrutura ela se configurou como igreja, porque nós perdemos o valor do que era ser igreja. Então é muito importante que nós entendamos isso, porque olha só, eu não sei se você alguma vez prestou atenção no porquê que Tamar entrou nessa história. Eu não sei se você sabe, mas Tamar também está na genealogia de Jesus, então ela faz parte da descendência de Jesus. Então se ela está, é porque Deus tinha um plano dela estar, também juntamente com Raabe, que eram estrangeiras. Então o próprio Deus estava mostrando algo que ele estava fazendo. Por quê? Porque o povo que foi gerado em Abraão era o povo judeu, o povo escolhido, mas Deus ali estava mostrando que não somente os judeus, mas que também Deus tinha um projeto para aqueles que eram estrangeiros, porque por mais que Tamar ela não fazia parte do povo judeu, ela tinha também uma promessa, ela tinha algo de Deus também, que mesmo estrangeira, ela poderia participar daquilo que o Senhor estava construindo. Então nós temos que ver Tamar de uma maneira diferente. Tamar era uma estrangeira
que ela seria a que traria a descendência de Jesus também. Então a descendência de Jesus, ela não vem somente dos judeus, mas ela também tem participação de uma linhagem estrangeira, que hoje se prefiguraria como os gentios, que hoje são esses que compõem a igreja, que sou eu e você. Então, devido a Tamar estar ali, participar da linhagem, ela também nos deu a condição de, através de Jesus, da morte de Cristo, os gentios também poder participar do plano de Deus. Então Tamar, ela tem uma função muito importante aqui, e a gente vê que Tamar, ela não foi uma pessoa usurpadora. Tamar, ela não queria bens, ela não queria posses. Tamar, ela queria ser alguém que pudesse ter uma herança, e na Bíblia herança fala de descendência. Então Tamar, ela queria uma família. Tamar, ela queria aquilo que ela sabia que Jacó, que Abraão, Isaac e Jacó carregavam, porque a própria Bíblia, se você estudar, você vai ver que ela sabia e ela conhecia a família de Judá. Então ela sabia o que tinha na família de Judá, e não era algo físico, não era algo natural, mas era algo espiritual, que eles ainda iriam tomar posse daquilo, e ela quis participar disso também. Então a gente vê aqui Tamar, que representa os gentios, que representa a igreja de hoje, que representa o corpo de Cristo. E eu vou mostrar algo para vocês mais para frente, que vai encaixar exatamente naquilo que o Senhor nos mostra depois ali no Novo Testamento, que vocês vão ver que esse encontro, essa situação que envolveu Judá e Tamar é uma situação totalmente profética, que ia culminar em algo tão poderoso para as nossas vidas. Mas eu quero já te adiantar algo para que você preste ainda mais atenção. Tudo aquilo que é altamente valorizado por Deus é potencialmente destrutivo se não for entendido. Então nós estamos vendo aqui uma situação, e a gente começa a discorrer sobre ela. Então a gente vê aí que do casamento de Judá com a filha de Suá, vem alguns filhos. Então vem vem Onã e vem Selá. E a gente percebe que daí, olha só que interessante, a Bíblia diz que Judá tomou Tamar. Então a Bíblia não diz que foi Tamar que entrou na família. A Bíblia está dizendo, Judá foi e tomou Tamar para ser esposa do seu filho mais velho, Só que a gente percebe que da mesma forma como Judá, ele não valorizou a descendência, ele não valorizou aquilo que era o princípio do povo de Deus, estabelecido por Deus, os filhos também não deram muita atenção. Então a Bíblia fala que por uma conduta reprovável, e foi tão interessante que eu estava lendo o texto, e eu escrevi no meu esboço que eu estava preparando, morreu. Mas na verdade, não morreu. Ele foi morto por Deus. Isso é muito forte. Por quê? Porque ele foi reprovado por Deus, e por ter sido reprovado por Deus, Deus o matou. E aí a gente começa a parar para pensar, por que será que morreu? O que fez a conduta dele ser reprovada? Porque ele não estava querendo ter descendência através de Tamar. Essa era a conduta dele que estava sendo reprovada por Deus. Então morreu. Perdão, não morreu, foi morto por Deus. Nós precisamos gravar isso. Ele foi morto por Deus, porque Deus reprovou a sua conduta. E daí o que aconteceu? Judá, para tentar, através dos princípios ali que eles também tinham, para dar continuidade à descendência do irmão, chama então Onã. Onã, vem cá, meu filho. Olha, agora você vai ter que tomar Tamar como sua esposa, possuí-la e também gerar filhos nela, para poder garantir a descendência do seu irmão. E Onã
não querendo dar descendência ao irmão. Por quê? Porque ele não teve esse ensinamento do pai, ele não teve essa percepção da família em relação à valorização da descendência. E daí o que ele faz? Ele até se aproveita da mulher, ele casa com a mulher para fazer um engano para o pai. Ele está enganando o pai. Por quê? Porque ele tem relações sexuais com ela, mas no momento em que ele passa pelo prazer, ele joga o sêmen dele na terra, que também é chamado de coito interrompido. Ou seja, ele gerava prazer, mas ele não gerava filhos. E aquilo também fez com que Deus reprovasse a conduta deles. Por quê? Porque o plano de Deus era que viesse um descendente, porque já havia o projeto de, através de Judá, vir o descendente de Jesus, da linhagem de Jesus, para que Jesus pudesse vir dessa descendência. Mas os filhos de Judá não entenderam isso, e nem Judá. Por quê? Porque, olha só, aí entra Judá na história novamente. A gente paralisa um pouco Tamar e vai para Judá. Judá, ele vê Selá, e ele vê que Selá é muito jovem, e ele chega, e ele fica com medo. Ele fala assim: olha, o mais velho morreu, o do meio morreu, eu não vou dar o meu pequeno, porque essa mulher deve ter alguma maldição nela, e se eu der o pequeno, ele vai morrer também, e se ele morrer também, como é que eu vou perpetuar a descendência que vem de Abraão, de Isaac e Jacó sobre a minha vida? E ele fica com medo, e pelo medo, ele sabendo que ele não ia dar o filho a ela, porque a própria Bíblia diz que ele falou: espera ele ficar velho e eu lhe dou em casamento mais novo, já querendo e imaginando que ela pudesse morrer. Então ali Judá, ele também age pelo engano, e por ele agir pelo engano, o que acontece? Daqui a pouco passa-se um tempo, e a mulher dele vem a falecer. E enquanto esse tempo passa, a mulher dele morre, ele está no tempo de luto. Tamar ainda continua com aquele desejo, aquele propósito queimando no coração dela, e ela diz: eu preciso ter um filho desta família, eu preciso ter um descendente. E numa ação desesperada, Tamar, ela vai, e ela faz o quê? Para querer participar do propósito, ela vai então e se veste de uma prostituta. É tão interessante essa questão, queridos, porque a gente percebe algumas coisas aí nas entrelinhas. O fato de Judá ele ter medo de não conseguir cumprir a descendência, mostra até que ele estava desviado, mostra que ele estava totalmente perdido. E mostra uma Tamar muito ansiosa, uma Tamar que agora deseja desesperadamente cumprir aquilo. E daí então o que ela faz? Ela pega e se veste de prostituta e fica aguardando o sogro dela passar por aquele caminho, para que ela se deitasse com ele. Agora, uma pergunta fica no ar: como que Tamar sabia que Judá ia deitar-se com uma prostituta no meio do caminho? Ela fez a estratégia certa, ela conhecia o sogro que tinha, ela sabia na onde ela estava envolvida, e ela vai e se veste ali de prostituta. Então Tamar, ela não soube esperar o cumprimento da promessa, e se vestiu de engano também. Olha só como o engano vai replicando outro engano, para manipular o cumprimento de uma promessa que ia acontecer. Já estava estabelecido por Deus, mas as pessoas não souberam esperar. Então eles começaram a manipular a história, manipular as coisas, e ela como uma prostituta cultual. Aí entra uma coisa interessante, que eu já gostaria de nós entrarmos nesses pontos. Eu fui pesquisar o que seria uma prostituta cultual, e daí eu descobri que a prostituta cultual é aquela que
eles eram praticantes de intimidade, ou seja, de sexo, dentro de um templo pagão. Então eles estavam dentro de um templo pagão, aonde era para um Deus chamado Deus da fertilidade, e eles se prostituíam dentro do templo pagão, com o objetivo de, através deste sacrifício, através dessa devoção, receber bênçãos deste Deus. E a gente já começa a prefigurar essa situação. Há muitas situações que nós vivemos como igreja em tempos passados, aonde nós víamos muitas pessoas prostituindo-se nos altares, prostituindo-se para um Deus pagão, prostituindo-se para um Deus pagão, objetivando e levando muitos também a uma busca de bênçãos dentro de um templo, aonde o que se via era uma intimidade exposta. Por quê? Porque era uma intimidade de exibição, era uma prostituição que estava sendo vivida dentro da igreja. Então a gente vê que todas essas coisas estavam acontecendo, mas o mais interessante é que Tamar, ela se prostituiu, sabe por quê? Por carência. Então eu entendo que nós estávamos vivendo uma igreja que estava se prostituindo por carência, uma igreja que ela não tinha uma identidade de pai. Então era uma igreja órfã, e por ser uma igreja órfã, ela tinha essa carência de ter intimidade. Essa igreja se prostituiu, porque Tamar, ela representa a igreja. Vocês lembram que eu disse isso no início? Então Tamar representa a igreja, nós como igreja, e nós vemos que a igreja, ela estava se prostituindo por carência, porque ela queria uma família, porque ela queria intimidade, porque ela queria gerar filhos, mas ela não sabia como fazer isso. Então quando nós analisamos a história da igreja, nós vemos que nós estávamos passando por este tempo, por carência, por querer intimidade, mas não saber os meios, não saber o caminho, e muitas vezes não ser direcionado por líderes que tinham essa visão, que tinham esse discernimento, que tinham essa direção. Acabavam levando muitas pessoas a se prostituir juntamente com eles. Então é isso que nós estávamos vendo. Ela foi prometida a um marido, mas ela preferiu se prostituir. Então a igreja de Cristo, ela já tinha sido prometida a um marido, ela já é prometida a um marido, só que o problema é que por ela querer antecipar as coisas, por ela querer ter coisas que ela ainda não poderiam ter, por ela se cansar de esperar pelo noivo, ela começou a se prostituir por carência, porque ela queria realmente ser uma família. Então são sentimentos positivos, não são ruins. O problema é a maneira como nós estávamos fazendo isso, é que não estava agradando a Deus, porque não era verdadeiro, porque não era o tempo, porque não era a maneira como nós deveríamos fazer. Então o desejo era sincero, mas o problema é que nós estávamos envolvidos no engano. Por mais que o desejo seja sincero, se não houver sinceridade também no que nós estamos fazendo, nós estamos configurados no erro. Então é muito importante nós pensarmos nisso. Provérbios capítulo 13, versículo 12 diz que a esperança, quando ela é adiada, desfalece o coração. Então o que acontece? O maligno, sabendo que nós teríamos que aguardar o noivo, o maligno sabendo que nós teríamos que conhecer o noivo, o maligno sabendo que nós teríamos que entrar num ambiente onde o noivo estava, ele começa a fazer o quê? Ele começa a gerar caminhos de engano, subterfúgios, maneiras de nós entrarmos na presença do noivo, sem que ainda não era tempo de nós entrarmos na presença do noivo, não era tempo ainda da noiva se mostrar para o noivo, e isso fazia com que a gente buscasse através de entretenimento, através de coisas, através de fórmulas, através de estratégias, meios de nós entrarmos num lugar que ainda nós não
não deveríamos entrar, mas como nós tínhamos isso no nosso coração, o nosso coração foi se desfalecendo. Por quê? Porque a esperança, ela estava adiada, ela não acontecia, ela não aparecia, e nós começamos a gerar mecanismos de produzir uma falsa presença, para que essa falsa presença gerassem falsos evangélicos, falsos crentes, e pessoas que aumentavam, mas que não produziam mudança nenhuma onde eles estavam. Esse era o cenário que nós estávamos vivendo. Os números cresciam, os evangélicos cresciam, os cristãos crescia assustadoramente, mas ao lado deles crescia também a prostituição, a idolatria, a roubalheira, sim, todas as outras coisas, elas cresciam vertiginosamente na mesma proporção, mostrando que era um engano, que não era um crescimento de Deus, mas que era um crescimento de um sistema religioso que precisava ser abalado para que saísse desse engano que estava vivendo. Aleluia. Se você em casa puder dar um glória a Deus, porque nós estamos falando de algo muito importante para o nosso entendimento e os nossos próximos dias. Os próximos dias. Então, aparentemente nada estava acontecendo. Parece que de tudo que nós produzíamos, nada mudava, nada acontecia. Mas eu quero te dizer algo: por mais que parecia que não estava acontecendo, Deus tinha um propósito para Tamar. Jesus nasceria da descendência de Judá. O propósito estava prestes a acontecer. Mas daí o que acontece? Olha só, preste atenção. Quando tudo estava prestes a acontecer, Selá estava crescendo, Selá estava amadurecendo, Selá estava sendo preparado. Por mais que Judá, ele não mostrava isso. Aparece então Judá na vida de Tamar. E aparece então quem? Um Judá aproveitador. Porque se aproveita daquela mulher, se prostitui com aquela mulher e ainda gera um filho através dessa prostituição. Então é o que nós estávamos vendo nesses últimos dias. Homens e mulheres que se diziam de Deus, mas que na verdade eram aproveitadores. Homens e mulheres que abriam uma instituição, que diziam que tinham uma placa, mas que o objetivo deles era ser aproveitadores. Sim, queriam se prostituir com as delícias, com aquilo que era gerado. Sim, por quê? Porque era um grande negócio. Era aberta uma igreja, e daí colocava um monte de gente, e se utilizava da fé, que é algo tão precioso de Deus. Para quê? Para poder tirar o couro da ovelha, tirar a lã da ovelha, e deixar a ovelha totalmente desprotegida, desguarnecida. Tanto que nós estamos vendo agora os templos fechados, e aonde estão esses pastores para poder ajudar a igreja, para poder sustentar a igreja, para poder cuidar do órfão, da viúva, do necessitado? Eles estão escondidos, porque estão cheios de dívida, cheios de problema, muitas vezes desfrutando de todo esse dinheiro que eles geraram durante esse tempo que eles aproveitaram da noiva, no engano, se enriquecendo, construindo patrimônio, fazendo coisas. Mas eu quero te dizer algo: a igreja está acordando. A igreja está acordando. A igreja agora que está passando por este momento difícil, cadê os pastores para cuidar das pessoas que estão querendo se matar? Cadê os pastores para cuidar das pessoas que estão passando fome? Cadê você que pediu tanto, Agora é hora de você retribuir esse povo que foi tão fiel a você. Aonde você está? O que é que você está fazendo nesse momento em que a igreja está tão precisando de alguém? Sabe por quê? Porque ela nunca foi sua. Você só foi um safado, um sem vergonha, que abusou da igreja e que agora está escondido, aguardando a oportunidade de dar outro golpe na igreja. Mas você vai cair por terra, porque Deus está acordando a igreja. Ela vai sair desse lugar de engano.
Nós estamos vivendo essa verdade. O que eu estou denunciando é aquilo que eu estou vivendo. Nós estamos vivendo numa cidade onde nós estamos vendo muitas pessoas passando por necessidade. Estamos vendo poucos se levantarem para ajudar. Mas eu quero te dizer algo, você que está sentado e não está ajudando, Deus, Ele não precisa de você, porque a obra dele está sendo feita, o povo está recebendo, o povo está sendo atendido. Por quê? Porque são filhos dele, não seu. E Deus não depende de você, mas você sim dependia de todos aqueles que estavam culto após culto ali, ouvindo o que você falava, a ladainha que você gerava, e ainda semeando naquela terra. Sim, em nome de Jesus, a igreja ela tem que acordar. O Judá aproveitador representa o líder que não valoriza o rebanho, que negocia por prazer. Esse Judá, ele negociou por prazer. Judá pegou tudo aquilo que ele recebeu através de um propósito de Deus, de uma aliança que foi estabelecida. Deus tinha dado a ele um ministério, Deus tinha dado a ele um bordão, tinha dado a ele o cajado, tinha dado todas essas coisas para ele, mas simplesmente por prazer. Então ele decidiu abrir mão de tudo isso e entregar na mão de uma mulher para ter um momento de prazer com ela. É o que nós estávamos vendo até hoje, homens e mulheres que entregavam a prostituição, que entregavam para poder ter um tempo de prazer. Pessoas que prometia e não cumpria. Quantas vezes, muitas vezes eu tinha até vergonha de falar que eu era pastor. Por quê? Porque no lugar lá as pessoas falavam: pastor, mas esse pastor aí é igual aqueles que compram e não paga, é igual aqueles que prometem e não cumpre, é igual aqueles que oferecem semente por R$1.000. Não, eu não sou desses. Por isso que eu estou agora podendo denunciar esses homens e essas mulheres, porque eu não me prostituí, eu não me vendi, e eu estou aqui diante de Deus e quero, se alguém tem alguma coisa para falar, que se levante e fale. Que se levante e fale. Nós estamos aqui diante do Deus Todo-Poderoso para trazer denúncias a respeito desse sistema, que a Babilônia precisa cair. Todo esse sistema usurpador precisa cair. E a gente vê aí o aproveitador que negocia por prazer, que promete e não cumpre, e que negocia coisas preciosas como o cajado, o bordão e o selo. O cajado, ele representa o seu ministério, seus dons, seus talentos. O bordão, ele segurava o selo, ou seja, a credibilidade, o caráter, a identidade com o Pai, um Pai santo, um Pai limpo, um Pai que te deu, que promoveu a tua vida, um Pai que derramou sangue por você, e agora você vende e você troca todas essas coisas por prazer. Um Pai que te deu selo. O selo significa autoridade, a autoridade que você usurpou também para usar a seu bel prazer. Ele perde essas três coisas. E agora eu quero sair um pouquinho de Judá, do aproveitador, e entrar na igreja Tamar, que é aproveitada. E a igreja representada por Tamar, uma igreja carente de um marido, acaba se envolvendo com três características de relacionamento. Preste muita atenção, por favor, em nome de Jesus. Vai fazer mais sentido ainda tudo que eu estou falando. Eu não estou falando nada de mim, eu estou contando uma história da Bíblia. É só você ler a Bíblia, você vai ver que eu não estou fugindo de nada. E aqui nós estamos contando a história de uma igreja representada por Tamar, que carente de um marido, porque foi prometido a ela um marido, ela acaba se envolvendo com três características de relacionamento. A primeira é um menino chamado um homem chamado ele representa o legalismo,
Ele representa um sistema que vivia debaixo dessa legalidade, onde tudo era pecado, tudo era pecado, tudo era demônio. Tudo tinha que separar as mulheres dos homens, para ninguém se tocar, mas nós sabemos que no oculto eles se tocavam. Então um sistema legalista, um sistema baseado em dogmas, um sistema baseado em usos e costumes, que fez tanta gente sofrer, que fez tanta gente viver longe do Evangelho. Quantas e quantas vezes que nós íamos atender pessoas embaixo da ponte, e na hora que a gente chegava lá, 90% deles eram desviados deste evangelho legalista, dessas coisas que eles falavam: eu não consegui viver debaixo desse sistema, eu acabei caindo, e o resultado da queda foi um precipício. Ele representa esse sistema, um sistema legalista, um sistema onde achava que na bateria tem demônio, no teclado tem demônio, tudo tem demônio, mas quem estava endemoniado era o líder, que não tinha visão e achava que tudo era demônio. E depois a igreja, então, ela representada por Tamar, carente de um marido, acaba se envolvendo com o segundo filho, Onã. E Onã, ele representa o tempo do liberalismo, o liberalismo desenfreado, sim, de uma graça irresponsável, onde as pessoas podem fazer o que quiser, e depois é só pedir perdão e está tudo certo. Um sistema irresponsável, que não entende o que significa viver na graça, que não precisa fazer nada para ser salvo. Sim, porque Deus é quem salva, é Ele quem conduz, é Ele quem reposiciona para uma vida santa. Mas a igreja prefere se deitar por prazer, ela quer viver por prazer, uma igreja totalmente almática, uma igreja que quer ouvir uma palavra que vai mexer com o coração dela, uma igreja que não está, ela está disposta a dar dinheiro, sim, e pastores que recebem o dinheiro e que ocultam o pecado, porque aquela pessoa é o maior dizimista que tem na igreja, então aquele cara é intocável, é uma graça irresponsável. Que Deus comece a levantar todas essas coisas e expor todas essas coisas, para que esse sistema do engano caia, e a noiva ela seja novamente colocada no lugar que ela deveria estar desde o início, mas por causa de líderes irresponsáveis que conduziram a noiva para caminho errado. Sim, tem muitos líderes por aí que estão vivendo uma situação da noiva adúltera. E por querer viver uma vida de prazer, não tem responsabilidade. Quantos e quantos que eu já ouvi: eu quero igreja grande, porque daí eu sento lá no último lugar, lá ninguém mexe comigo, lá eu não preciso ficar prestando conta da minha vida para ninguém. Pessoas que querem viver do prazer, quer ir lá cantar, quer dançar, quer luz, quer isso, quer aquilo, quer um ambiente com ar condicionado, tudo por prazer, mas na hora da responsabilidade, eu vou dar uma ofertinha, e eu estou pagando para você poder servir alguém lá, mas ninguém quer ir lá fora para servir. É uma igreja que vive por prazer, não tem responsabilidade. É uma igreja que não quer gerar filhos. Por quê? Porque filho dá trabalho, filho tem que cuidar, filho tem que discipular. Então para que ficar gerando filho? Vão pegar os crentes das outras igrejas que estão todos frustrados, decepcionados com esse sistema que não dá prazer, vão pôr eles aqui, vão chamar um artista famoso, vamos encher esse lugar de artista famoso, luz, fumaça, e vamos dar muito prazer para eles, e vamos fazer uma orgia espiritual. A igreja viveu com um marido aproveitador, e depois tinha Selá. E Selá é a geração por quem Tamar estava esperando. E eu entendo que Selá é essa última geração que nós estamos vivendo agora. Selá é uma geração que representa uma geração imatura que não cresce. Você começa a identificar com os crentes que a gente vê hoje.
crentes que não querem crescer, crentes que não lê a Bíblia, crentes que não querem responsabilidade, crentes que não conhecem a Deus. Muitos sabem falar de Deus, muitos querem explicar a Deus, mas eu quero te dizer algo: se você tem experiência, se você tem intimidade com Deus, você não tem que explicá-lo, você tem que desfrutá-lo, e você tem que fazer com que a tua vida venha brilhar a luz de Cristo. Então, quando a pessoa ela não tem intimidade, não tem relacionamento com Deus, sobra a ela a triste condição de ter que explicar Deus, e um Deus que ela não conhece, mas muitas vezes ela leu na Bíblia características dele, ela começa a falar de alguém que ela não conhece, que ela não tem intimidade, e por isso ela não representa aquele alguém. Esse é hoje aqueles que falam de autoajuda, sendo que nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos de ajuda do alto, porque a nossa ajuda vem do Senhor, não é daquilo que nós somos ou daquilo que nós falamos. Eu sou isso, repita comigo: eu sou aquilo. Parece papagaio de pirata. Não, você é aquilo que Deus quer para você ser. Então não fique falando e fique tagarelando. Vá para o teu quarto, no teu secreto, e peça para Deus te mostrar quem realmente você é, não aquilo que você está fazendo como um engano para a tua vida. Dá um sorriso para o irmão que está do teu lado. Porque nós não estamos brigando, nós não estamos discutindo, nós não estamos sendo ofensivos. A gente está indo contra um sistema. Nós não falamos contra pessoas, amamos todas as pessoas, porque Deus, Ele ama todas elas. A gente está falando contra um sistema maligno, que tem tentado gerar engano e levado muitos a viver desse engano. Eu tenho certeza que tem muitos homens e mulheres que são pessoas que têm uma pureza na maneira de querer fazer as coisas, mas que muitas vezes foi ensinado da maneira errada e continua reproduzindo aquilo que aprendeu. Mas eu começo a entender que muitos destes também Deus tem levantado, feito acordar, aberto os olhos dele e falado assim: filho, não é assim. Filho, não é na prostituição. Filho, eu tenho para você algo que é só seu. Filho, você não precisa reproduzir ninguém. O que eu tenho para você é para você e de mais ninguém. Então nós temos que crer nessa verdade. Uma geração que não conhece a Deus, uma geração que não sabe ser confrontado, uma geração que a hora que tem o primeiro confronto se frustra, e por se frustrar, sabe o que eles fazem? Tiram a própria vida. Jovens que não sabem lidar com a frustração. Por quê? Porque só sabe receber sim, sim, sim. Uma geração que aprendeu dentro até das igrejas o Deus do sim, o Deus da questão afirmativa, o Deus que vai te responder e vai te abençoar. Então eu fico só com o sim de Deus, mas Deus também diz não. E quando diz não, é não. E pode fazer bico, pode chorar, pode fazer o que for, mas Ele sabe que esse não é terapêutico. Esse não ensina, esse não vai te fazer amadurecer, esse não vai te mostrar que a vida não é só de sim, porque tem os nãos, porque não é só de portas abertas, mas as portas fechadas também são ferramentas de Deus para nos amadurecer e nos levar nos lugares certos. Por quê? Porque muitas vezes a minha visão mostra aquilo, na minha almática, na minha emoção, mas o meu espírito sabe que não é aquilo, e eu me deixo levar pelas minhas emoções. Se Deus fala não, não vai lá, porque você vai quebrar a cara, vai por aqui. Então o não de Deus é sempre protetivo. Por que você acha que um pai chega para o filho e fala assim: filho, não coloca o dedo na tomada? Você acha que o pai está querendo o mal do filho? Lógico que não. Ele está querendo proteger o filho de um choque elétrico que pode lhe causar e custar a vida. Assim também é Deus. Assim também é o Senhor. Nós não podemos viver de emoções, mas sim de convicções. E o propósito de Deus vai acontecer, mas antes Ele quer nos curar, nos transformar e nos abençoar. Eu vou correr um pouquinho, porque o relógio ainda não é convertido, né, Regi? Mas se você ler a história de Judá e Tamar, você vai ver que essa exposição
Quando Judá falou, coloca ela para fora e queima ela viva. Aí ela pega e fala assim, tá bom, vai queimar? Então você vai ver, quem vai queimar no mármore do inferno é você. Porque aqui, ó o que você aprontou comigo. Quer dizer, ali houve a exposição. Judá foi exposto, Tamar foi exposta. Judá reconheceu, ele falou assim, olha, não queime ela não, deixe eu assumir a culpa, porque ela é mais justa do que eu. Ou seja, ali houve um conserto, um arrependimento. Ali eles se acertaram. Ali Judá ele pediu perdão. Ali Judá ele reconheceu. Ali Judá ele mostrou que ele estava errado. Tamar viu o erro dela também, e eles se acertaram e tudo foi lindo. Então ali mostra que Deus ele quer nos curar, Ele quer nos transformar, Ele quer nos abençoar, mas Ele precisa tratar com as nossas vidas. Não é tão simples, não é tão fácil. Nós precisamos, nós somos falhos, nós erramos. Uma certeza que nós temos é que todos os dias nós pecamos e nós erramos contra alguém. Pecados de pensamentos, de palavras, de atitudes. Então nós temos que entender que a única forma de Deus tratar com a gente é se nós nos arrependermos, se nós queremos mudar, se nós deixarmos Deus tratar com as nossas vidas, nos curar e nos transformar para nos levar para este lugar de bênção, porque Ele falou, se tu uma bênção. Agora, para ser uma bênção tem que estar curado e transformado, senão vai ser uma bênção torto. E vai começar a gerar filhos tortos também. E eu quero te dizer algo nesta noite que o Senhor Ele falou ao meu coração. Quando a gente coloca a nossa mão no papel e faz assim, ó, no que você tira a sua mão, você deixou as suas impressões digitais neste papel. Você pode agora deixar esse papel para uma pessoa e ela tem condições de saber quem era que pegou esse papel pela impressão das digitais suas que estão aqui. Por muito tempo nós, como homens e mulheres de Deus, como líderes, quisemos deixar a nossa impressão em tudo aquilo que nós fazíamos. Nós queríamos deixar as coisas registradas por nós. Mas o Senhor Ele diz que agora é um novo tempo, é uma nova história, e Ele está nos levando a um lugar chamado Rio de Deus. E aonde é o Rio de Deus? Se você colocar as suas digitais na água, no que você tirar, você não consegue imprimir as suas digitais na água. Por quê? Porque a identidade da água permanece naquilo que é a essência da água. Você pode colocar e tirar, colocar e tirar, colocar e tirar, e as suas digitais não ficarão naquelas águas. Assim é o que Deus quer para nós através desses dias e desse novo tempo. Ele quer que a gente entenda que nós não podemos imprimir nossas digitais nas águas de Deus. Elas não possuem o nosso DNA, elas não possuem o nosso DNA. A identidade é dele, a obra é dele, a igreja é dele, a noiva é dele, o plano é dele, as nossas vidas são dele, tudo é dele, por ele e para ele, e nós não temos participação nenhuma. Então tire as suas digitais daquilo que é de Deus e coloque as suas digitais nas águas de Deus. Ou seja, deixa Ele conduzir, deixa Ele fazer, e que tudo que acontecer seja para a honra, para a glória, para a louvor e adoração dEle, porque Ele está tirando a igreja deste lugar de engano, desse calabouço, dessa prisão, desse sistema religioso. E o Senhor Ele está produzindo nesses dias rios de águas vivas, o rio cujas fontes elas vêm do trono de Deus. Então creia nisso e feche os seus olhos. Deixe o rio passar, deixe as águas do Senhor tocar a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Deixe o rio passar, porque aonde o rio de Deus ele vai passando, ele vai tocando e ele vai limpando, ele vai purificando, ele vai levando você a um ambiente de cura. Em nome de Jesus, continue com seus olhos fechados. O rio de Deus está passando sobre a tua vida.
você possa olhar com seus olhos espirituais e ver as suas mãos adentrando neste rio, e você não conseguindo modificar aquela condição, porque no que você toca não são as suas impressões que estão ali, mas sim o rio de Deus. E ao invés de você tocar e transformar, é o rio, é a água de Deus que está agora transformando a tua vida, assim como foi com Naamã. As águas daquele lugar foram tocando na vida dele, e cada mergulho que ele gerava ali era algo de novo, era algo novo de Deus que estava sendo estabelecido na vida dele. E Naamã, ele foi tocado, ele deixou ser tocado por essas águas. Muitas vezes nós estamos como Naamã no começo. Lá onde eu moro existem águas muito mais puras, cristalinas. Se fosse só para eu mergulhar, por que eu não fui lá? Não, querido, não é onde você quer, aonde Deus quer te levar. Não é o que você quer, mas é a maneira como Deus quer fazer. Porque se é o que eu quero, tem a ver com o meu ego, tem a ver com o meu orgulho, tem a ver com a minha vontade. Mas o rio de Deus, as águas de Deus, elas mostram que não tem nada a ver com a gente. Nós fazemos parte de tudo isso. Em nome de Jesus. Adore. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Beba dessa água. Quero beber do teu rio, Senhor. Sim, Jesus. Sacia minha sede, lava o meu interior. Nos lava por completo, Senhor. Eu quero fluir em tuas Sim, águas. Jesus. Que essas águas venham Eu tocar. quero beber da tua fonte. Sim, Senhor. Fonte de águas vivas. Sim, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Só Tu és a fonte, Pai. Deixa esse rio entrar na sua vida nesta noite. Existe um rio, Deixa esse rio tocar a tua Senhor, casa, tocar a tua mente, que flui do tocar o teu coração. amor. Deixa esse rio te levar para este lugar. Águas que Não há nada de errado correm, se você admitir que até hoje você estava nesse sistema. águas que Não há nada de errado se você olhar para a tua vida e falar: pastor, eu estava vivendo esta vida. Sim, o errado é você permanecer no erro. A partir do momento que Deus ele está abrindo os teus olhos, Ele está te mostrando a verdade, e Ele está te levando a este lugar de conserto. Sim, o oleiro, Ele está te levando a este lugar de conserto. Então deixe esse rio entrar. Sim, Jesus. Quero beber Queremos do teu beber. rio, Senhor. Oh, aleluia. Sacia minha sede, Só o Senhor é quem pode, lava o Pai. meu interior. Sim, Jesus. Eu
conhecer esse fluir, Senhor. Eu quero beber da tua fonte. Só o Senhor. Fonte de água Só o Senhor pode matar a nossa sede. Tu és a Tu fonte. és a fonte, Senhor. Sim, Jesus. Aleluia. Glória a Tu Deus. és o rio, Senhor. Que você continue recebendo desta água. Que você continue recebendo deste rio. E que Ele continue tocando na tua vida, na tua casa, na tua família. Que Ele continue curando, restaurando. Que Ele continue limpando, santificando. Sim, que Ele te reposicione. Que Ele te restaure. O Senhor, Ele está levantando líderes restaurados, líderes restituídos, líderes reposicionados nele, para conduzir a igreja no lugar aonde ela deve estar, porque o Senhor, Ele está próximo, o marido está chegando, e Ele vai casar com esta igreja, e esta igreja está sendo ataviada, está sendo preparada, está sendo guardada, para este momento das bodas. Creia, queridos, nós vamos nos casar. Creia, nós vamos nos casar e o noivo está chegando. Por mais que nos machucaram, por mais que nos feriram, por mais que tocaram nas nossas partes íntimas, o Senhor nesta noite, Ele está te curando, Ele está restaurando a tua nudez, Ele está restaurando o teu coração, Ele está restaurando a tua vida, porque Ele está te preparando para o casamento. Sim, o Senhor, Ele sempre esteve no controle. Por mais que o homem achou que podia usar Deus, na verdade era Deus que estava usando o homem para que o seu propósito fosse estabelecido. Creia nisso. Na tua casa, na tua família, nos teus negócios, o Senhor nunca perdeu o controle, o Senhor nunca perdeu a mão, o Senhor é o nosso general, o Senhor é aquele que tem um exército, que nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu uma guerra, os propósitos dele nunca se perderam, a vontade dele nunca deixou de ser feita. Sim, existe um propósito e ele vai se cumprir nas nossas vidas como igreja. Creia nisso, receba isso nesta noite, alegre o teu coração, encha a tua vida com azeite, porque o Senhor, Ele vai vir buscar as noivas que possuem o azeite e que estão vivendo a expectativa do retorno do noivo para o casamento, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus esteja hoje e sempre em cada coração, e todos que creem digam amém. Que Deus os abençoe. No domingo estaremos de volta, se o governador não decretar nenhum lockdown, né? Acho que é isso, né? É esse o nome. Mas nós cremos que estaremos aqui no domingo. E no dia 23, estamos sempre falando para você lembrar e avisar os seus amigos, teremos aqui uma live solidária com a banda Relato. Estaremos aqui também ministrando uma palavra do Senhor, vai ser um tempo precioso. Estaremos arrecadando alimentos para as famílias que estão em vulnerabilidade social aqui em Santa Bárbara do Oeste. E também queremos colocar o QR Code para que as pessoas consigam doar. Nós estamos nos preparando para isso. Aquilo que o Senhor estabelecer vai acontecer neste dia, nós cremos nisso. Então se prepare, sábado 23, às 20 horas estaremos juntos aqui. Que Deus os abençoe, os guarde, os livre de todo mal. Dê a vocês uma noite com sono reparador, em nome de Jesus.